Então vamos lá, meus amigos. Eu acredito que não tem ninguém aqui pela primeira vez. De qualquer forma, vou passar os recados iniciais aqui apenas para não perdermos o costume aqui assim e para possivelmente aí se alguma outra pessoa depois vier assistir a gravação pelo YouTube também ali assim, para que ele tenha um pouquinho do entendimento aqui. A gente vai estar fazendo aqui o nosso treinamento hoje do Amei Conecta. O evento principal ele ocorre pelo Google Meet, que tem sido realizado nas segundas-feiras. Porém, se você estiver assistindo a gravação aí pelo YouTube e depois quiser estar participando ao vivo aqui conosco, na descrição vai ter o link aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo eu compartilho o link do treinamento aqui alguns minutos antes do evento. Então, passando aqui alguns recados iniciais, nós estamos gravando aqui o nosso treinamento para, inclusive, possivelmente fazer alguns recortes futuros, ou até mesmo já disponibilizar a gravação inteira. Não vamos precisar ficar 100% preso ao tema. O nosso treinamento aqui ele é dividido em duas etapas. Na primeira, eu trago alguns slides sobre o tema que foi proposto, e na sequência, a gente vai ter as interações aí das pessoas que estão presentes aqui conosco, e se alguém aí desejar fazer alguma outra pergunta que não esteja relacionada ao tema, está aberto também. Então aqui o foco é um pouco no início aqui do tema, mas depois não precisamos ficar 100% preso ao tema. A duração é em torno de 55 minutos, nós levamos ali assim até por volta das 9 horas, e quem puder aí, assim, estar interagindo aqui conosco na sequência é sempre muito bom. Eu mencionei sempre que realmente o verdadeiro aprendizado aí, ele está na sequência aí das interações que nós acabamos tendo aqui. Deixa eu somente compartilhar agora a minha tela para que a gente possa dar início aqui ao nosso treinamento. Então vamos lá? Tomara que hoje a gente não venha ter brigas aqui assim, nenhum tipo de discussão, que o tema é um pouco polêmico. Então, redes sociais e marketing de rede. O perigo dos temas polêmicos. Então aqui a gente vai perceber assim que de repente pode ser interessante a gente não estar expondo tanto alguns temas polêmicos nas redes sociais, principalmente se nós acabamos optando ali pela parte da formação de equipe, onde a gente vai acabar ali atraindo pessoas de diversos segmentos, pois o Brasil tem uma grande diversidade e nem sempre aquilo que é certo para nós é certo para o outro. E da mesma forma, como eu vou expor aqui alguns itens, se alguma outra pessoa que esteja aqui ao vivo conosco tiver alguma situação que seja diferente, é até bacana poder expor, porque pode ser que tenha algum dos participantes aqui que fica na dúvida se é interessante postar. Se de repente uma outra pessoa tem postado e tem gerado resultado e quiser expor dessa forma, é bacana, assim, a gente não tem aqui como dono da verdade, igual eu sempre menciono, a gente está aqui para interagir, e mesmo que eu tenha um ponto de vista e você tiver um outro ponto de vista, poder expor é bacana, porque aí de repente outras pessoas que estão participando aqui vão poder ali estar interagindo e percebendo se de repente para ela consegue adaptar de alguma outra forma. Ao atuar no marketing de rede, especialmente na formação de equipes, é fundamental ter em mente que as redes sociais são um ambiente vasto e diversificado. Por mais que cada um de nós tenha o direito à liberdade de expressão, certos temas polêmicos podem afastar potenciais colaboradores ou clientes, prejudicando seus resultados e o crescimento do seu negócio. Então, não que a gente não tenha que expor aquilo que a gente acredita, igual a gente vai ver nos próximos slides, eu vou reforçar um pouco disso. Pode alguns itens serem interessantes, porém, se você tem alguma familiaridade ou uma expressão muito forte de falar sobre algum desses assuntos, talvez, conforme a gente vai ver assim, pode ser interessante criar alguma outra rede social em paralelo. Mas vamos lá. Alguns dos temas mais relevantes que devemos evitar discutir publicamente são religião. A fé é algo profundamente pessoal, e discutir religião de maneira aberta nas redes sociais pode gerar divisões. Mesmo com as melhores intenções, falar sobre crenças religiosas pode levar à discordância e afastar pessoas que pensam de maneira diferente. Então, somente contando aqui um pouquinho no meu caso, eu sei que nunca fui uma pessoa muito religiosa antigamente,
Sou de uma família católica, meus pais são católicos, meu pai e minha mãe, assim, fiz a catequese, fiz a crisma, frequentava ali as missas aos domingos também, gostava do que ouvia ali assim, mas em algum momento, assim, algumas coisas não batiam tanto assim, eu gostaria de buscar algo mais. Então, assim, em algum momento eu parei de frequentar um pouco, talvez, ali as missas, dei o meu tempo ali assim, tive algumas desilusões, algumas frustrações, parti para as leituras, então, nesse momento, alguns livros espíritas caíram ali da minha mão, cheguei a ler, gostei ali de alguns assuntos que falavam ali naqueles livros, depois de algum momento, algumas coisas já não passou mais a fazer sentido, então tinha algo dentro de mim que chamava por alguma outra coisa, também me afastei um pouco, fui estudar algumas outras religiões, gostei um pouco da parte do budismo, gostei também, inclusive, de outras partes orientais, ali assim, com algumas outras filosofias, mas depois, estudando um pouco mais a fundo ali a história de Jesus, tendo um pouco mais de acesso ali com algumas outras pessoas evangélicas, tendo esse entendimento, a gente acaba buscando alguns outros itens ali também, mas assim, hoje, assim, não era que eu tinha uma grande afinidade, mas assim, de alguns anos para cá, assim, eu tenho gostado desse autodesenvolvimento, de buscar essa questão de estar mais próximo ali a Deus, de estar mais próximo ali a Jesus. E o que é interessante nessa questão, assim, é que nem sempre o que vai ser bom para mim é bom para o outro. Por mais que hoje, nesse autoconhecimento, eu tenha uma intimidade um pouco mais próxima ali do próprio Deus, do próprio Jesus, para algumas outras pessoas, pode ser que elas não estejam nesse mesmo momento. E eu sei que quando eu tenho essa vontade de conhecer ali Jesus, ou conhecer Deus, dá essa vontade de querer falar para o máximo de pessoas, de querer mostrar que aquilo é o melhor caminho, que aquilo é a melhor verdade. Porém, nas redes sociais, nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não, talvez, ofender alguma outra pessoa que seja de uma religião diferente ou que tenha algumas outras crenças, porque se você for estudar, a base de praticamente todas as religiões é o amor. Mas quando a gente entra no impasse que a minha religião é melhor e a outra da outra pessoa não vai levá-lo à salvação, então ali você está realmente ali, de uma certa forma, ofendendo aquela outra pessoa, e para o nosso negócio isso é muito ruim. Porque assim, o benefício, por exemplo, da empresa que a gente trabalha hoje, que é a AMEI Cosméticos, é beneficiar o maior número de pessoas. E dependendo do impasse que talvez você traga ali nas publicações, pode criar um certo atrito e talvez alguma outra pessoa que esteja ali acompanhando seus materiais deixe de assistir de acordo com alguma coisa que você falou. Não que falar, às vezes, frases positivas, frases de Deus realmente não ajude e motive as pessoas, mas somente tomar cuidado para, de repente, não publicar algo que ofenda alguma outra pessoa de alguma outra religião. Outro aspecto político aí, outro aspecto assim que é bem problemático é a questão da política. A polarização política está muito presente no dia a dia. Embora seja natural termos opiniões políticas, trazer esse tipo de debate para o espaço público nas redes sociais pode gerar atritos desnecessários, especialmente quando o foco é atrair pessoas para a sua equipe. Uma outra circunstância aqui, gente, eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm essa característica política um pouco mais forte, quer expressar ali a sua opinião, ela acredita que aquilo que ela acredita é a verdade realmente, de certa forma, ela quer tentar impor aquilo para as outras pessoas que estão em volta, mas é importante a gente tomar esse cuidado também. Por mais que seja partido de esquerda, partido de direita, então, assim, hoje, basicamente, o país é muito dividido nesse aspecto, então, se você toma partido de um único partido ali assim, provavelmente você vai estar deixando de cadastrar algumas outras pessoas, de poderem estar acompanhando ali seus materiais, se sentir um certo desconforto ali com você e de repente procurar até mesmo uma outra pessoa para se cadastrar. Até nas eleições presidenciais do ano passado, eu tive até uma situação um pouquinho constrangedora, porque uma pessoa que estava abaixo de mim tinha cadastrado uma outra pessoa, e essa pessoa, assim, estava nos grupos, estava lá interagindo conosco também, só que ela teve um impasse com essa outra pessoa de cima, que a pessoa de cima, se eu não me engano, era da direita e ela era da esquerda. Ela falou assim: Brahim, olha, eu não estou gostando muito das publicações lá da pessoa que me cadastrou, você pode me cadastrar diretamente? Assim, eu falei assim: olha, infelizmente, assim, a gente tem essa política de tentar evitar esse tipo de problema, e assim, desconsidera isso. Eu sei que questão política é uma coisa muito pessoal, mas ele é uma boa pessoa, ele está dando suporte, fornecendo ali os materiais ali, assim, dentro do que estava dentro do contexto ali também. Eu falei assim, tenta levar relevante, assim, e aprenda com isso, talvez até mesmo para, de repente, você futuramente não ficar muito nesse impasse, fazendo tantas publicações, porque o nosso foco realmente é tentar atrair o máximo de pessoas, e quando a gente fica muito enfatizado ali com alguma determinada ação ali, uma determinada partido ali, a gente acaba perdendo um pouquinho da referência
influência ali assim, e acaba criando esses atritos ali com as pessoas. Mas sirva de aprendizado e assim, mas continua, o que você tiver de dúvida, assim, você está dentro, inclusive, dentro da minha equipe, então assim, não vou medir esforço ali para tentar te auxiliar, mas nessa questão, perceba que até a pessoa que tinha cadastrado ela, que tinha uma boa relação, e ela queria se desvincular ali, por conta da pessoa estar defendendo muito um partido e ele ter um outro partido. Não que a gente não possa expressar ali nossas opiniões, a gente tem que ser uma pessoa cidadã ali, de repente, aquilo que a gente acredita é interessante, mas se você está desenvolvendo marketing de rede aqui e tem essa necessidade, de repente, querer defender muito ali aquilo que você acredita, talvez seja interessante até mesmo criar uma outra conta nas redes sociais, até mesmo com um nome especificando talvez alguma coisa relacionada a essa questão política, ou a questão de desenvolvimento, e ali você expressar mais abertamente ali a sua opinião, de forma ali assim, mais clara, mostrando os conceitos que você tem, mas em contrapartida, se fizer isso nas redes sociais principais com o seu nome, provavelmente quando a pessoa vai se cadastrar e de repente viu o seu link lá, ela vai ver o seu nome, ela vai tentar fazer alguma pesquisa na internet, e se de repente você tiver muitas publicações políticas ali que é contra o partido dela, é provável que ela vai se cadastrar com uma outra pessoa. Então, tomar esse cuidado de não ser tão enfático ali com algumas determinadas crenças que você, de repente, acredita, ou aquilo que você realmente estudou e percebeu, mas outras pessoas estão numa situação diferente, e às vezes aquilo que é bom para você, igual eu mencionei anteriormente, pode não ser bom para outra pessoa, a gente não sabe a cultura que aquela pessoa teve, os ensinamentos que a vida trouxe para ela, as pessoas que estavam envolvidas, e não é através de uma publicação que você vai fazer que provavelmente você vai mudar a opinião daquela outra pessoa. Tira um exemplo pessoal mesmo, assim, se de repente você é da direita e você vê uma outra pessoa publicando alguma coisa da esquerda ali, não é porque você viu que tem um argumento forte ali que você vai mudar a opinião. Ou você vai falar, nossa, essa pessoa não sabe de nada, ou então, nossa, ele não pesquisou sobre aquilo, então assim, provavelmente é pouco provável que você vai mudar o conceito de uma outra pessoa publicando aquele tipo de material. Então, assim, tentar ter o bom senso e talvez evitar de publicar algumas circunstâncias nesse quesito, assim, principalmente essa questão, às vezes, quando está na época presidencial, direita e esquerda, talvez possa ser que você perca algumas pessoas ali por ficar defendendo muito algum determinado tipo de política. Futebol? O futebol é uma paixão para muitos, mas também pode gerar conflitos entre torcedores de diferentes times. O que começa com uma conversa leve pode se transformar em uma discussão acalorada, afetando relações e potencialmente afastando clientes. Uma outra circunstância aí parecida que eu tive também há um tempo atrás, uma pessoa me mandou um vídeo, olha, Bruno, o que você acha dessa gravação aqui assim, que eu fiz, ele falando ali um pouco relacionado à MEI. E ele estava com a camisa de um time de futebol. Eu falei assim, nossa, ficou bacana tudo, mas assim, para evitar algum tipo de atrito, porque de repente você vai divulgar nas redes sociais, e esse vídeo pode viralizar, as pessoas podem compartilhar, e se de repente as pessoas ali assim, forem de algum outro time que tiver uma grande controvérsia ali com o seu time, pode ser que a pessoa não se cadastre com você exatamente somente porque você está com uma camisa ali do time na gravação desse vídeo. Então, assim, também tentar ser imparcial nessa questão assim pode ser interessante. Não que às vezes você não possa publicar ali uma foto ali com você no estádio, ou você indo em algum local ali com a camisa do time, mas quando você for falar da empresa ou for falar do negócio, tentar evitar de falar sobre o futebol, ou de estar usando a camisa ali na gravação, pode ajudar e evitar conflitos aí de outras pessoas. Não que isso vai ser um fator primordial, mas quando a pessoa é muito fanática, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma grande rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Então, se eu vou gravar numa camisa com Corinthians e um palmeirense vai assistir, talvez, dependendo do fanatismo dele, ele vai deixar de querer se cadastrar comigo só porque eu estava, de repente, usando ali uma camisa do Corinthians. Então, evitar um pouco dessa circunstância pode ajudar aí no crescimento da sua equipe. Outro item, questões de gênero e orientação sexual. Esses são temas delicados e complexos, e cada pessoa tem uma visão única. Por isso, é recomendável evitar discussões sobre esses assuntos em ambientes onde você está tentando construir confiança e formar conexões com pessoas de diferentes perfis. Então, aqui nem precisa entrar muito em detalhe, a gente sabe que, de repente, aí, isso daqui é primordial, de repente você não gosta muito de alguma circunstância e expor aquilo na rede social, às vezes as pessoas compartilham negativamente aquilo ali assim, e você vai estar se expondo talvez ali desnecessariamente. Outro item, conflitos regionais ou nacionais, assuntos relacionados a guerras, conflitos entre países ou questões históricas
também podem ser temas polêmicos e gerar debates que fogem ao objetivo de unir pessoas em torno de um propósito comum. E o outro item aqui, opiniões extremistas em geral. Qualquer comentário que envolva posições radicais, seja sobre saúde, economia ou outros temas sociais, pode acabar afastando um público que poderia ser parte da sua equipe. A importância da neutralidade no marketing de rede. Quando estamos envolvidos na formação de equipe, no marketing de rede, o foco é atrair o maior número de pessoas que possam se identificar com o seu negócio. Quanto mais inclusivo você for no seu conteúdo nas redes sociais, maior será a chance de sucesso. Portanto, a neutralidade é sua aliada. Por mais que tenhamos nossas opiniões e valores pessoais, ao evitar esses temas polêmicos, abrimos espaços para criar relacionamentos com pessoas de diferentes origens, crenças e visões de mundo. Isso não significa deixar de ser quem você é, mas sim priorizar o crescimento do seu negócio e o respeito mútuo. A venda e a formação de equipes no marketing de rede exigem conexões positivas. Construir pontes ao invés de barreiras será sempre uma escolha inteligente. Então é isso, meus amigos. Com isso, a gente já finaliza a primeira etapa aqui do nosso treinamento. Quem puder aí estar interagindo aqui conosco e participando, ao tocar aí na tela vão ter alguns ícones. O quarto ícone é o desenho de uma mãozinha. Ao clicar ali, eu recebo a notificação por aqui. E eu vou chamando por ordem das pessoas que colocaram. E igual eu mencionei, gente, se alguém aqui que está participando tem alguma opinião diversa ou quer colocar algum outro ponto, pode ser interessante também expor aqui para nós. Igual eu mencionei, às vezes alguma pessoa está aqui na dúvida e ter essas opiniões um pouquinho diversificadas é bacana. Ou se de repente você teve uma situação parecida e você percebeu que por não se expor tanto, alguma pessoa se cadastrou e com você também, expor isso ou reforçar algum outro item aqui, pode ser legal. Então, assim, conforme a gente menciona, quanto mais participações a gente possa ter aqui, assim, é interessante. E quem puder aí deixar a sua opinião, ou se tiver alguma outra questão aí, assim, relacionadas a vendas ou a parte da formação de equipe, esse é o momento que a gente está aqui realmente ali, assim, para estar interagindo e trocando informações. Então, fica-se à vontade aí quem puder. Ao tocar aí na tela vão ter alguns ícones. Não vamos ficar acanhados, porque realmente o principal aqui, às vezes, acaba sendo a interação. Quando a pessoa ali se prontifica primeiramente, às vezes já motiva a outra pessoa a interagir aqui conosco. Então, peço a gentileza aí, quem puder estar clicando. Mauro já levantou a mão ali. Por gentileza, Mauro, se você puder ativar o microfone aí, seja bem-vindo. Boa noite a todos e Boa todas. Noite. E, na verdade, assim, é um tema polêmico porque acaba estragando negócios, né? Nós tivemos aí o exemplo da política que foi bem polarizada agora há alguns anos atrás, tanto é com as manifestações e tudo, e houve muito isso de pessoas se constrangerem até se incomodarem com postagens, né? E às vezes não por inexperiência, porque eu acho que no meu caso eu já estou numa faixa de idade que a gente já tem experiência para a vida, né, e tudo, mas até por aguçar o sentimento da população e por estar com aquela fé, aquela crença naquilo ali, tu acaba colocando às vezes sem a maldade ou sem a intenção de machucar a pessoa que está do outro lado com outro pensamento, né? Então, às vezes, essa inocência do ser humano em querer trazer para... É a mesma coisa quando eu digo que o marketing multinível é o melhor trabalho do mundo. Isso é a minha opinião. Hoje eu vejo isso, mas muitas pessoas ainda não abriram a mente para aquilo ali. Então, opinião é complicado. Eu tinha um professor de direito que ele dizia que opinião é que nem nariz, todo mundo tem um, mas tem que cuidar do seu. Então, esse é um problema, né? A gente quer que as pessoas vivam a mesma situação, que tenham os mesmos pensamentos e às vezes não consegue fazer isso. E quando tu está numa liderança, quando tu está numa situação dessas, onde tu é
até uma pessoa mais popular para todos, tu tem que ter cuidado para não ofender. Porque, às vezes, um conteúdo, às vezes, conteúdo mínimo que você vai deixar pode trazer uma ofensa muito grande, pode acabar com um negócio muito intenso ali de desenvolvimento, que, às vezes, tu bloqueia a pessoa por causa daquela tua opinião. Por enquanto, seria isso aí. Depois eu falo um pouquinho mais, que aqui hoje está corrido. Tá bom? Maravilha, Mauro. Obrigado aí pela participação, pelo reforço. Essa questão, né? Às vezes a gente, entendendo um pouquinho mais das circunstâncias, às vezes a gente tem uma opinião um pouquinho mais formada, e a gente, às vezes, por revolta, às vezes quer publicar aquilo ali para, de repente, de uma certa forma, favorecer o nosso ego e tentar ferir, de uma certa forma, uma ou outra pessoa que talvez esteja pensando um pouco diferente. Mas quando a gente está pensando um pouco mais nessa parte de ajudar outras pessoas a entrarem no negócio, a estar conhecendo nosso projeto, dependendo daquilo que a gente vai postar, talvez vai criar essa desavença, às vezes a pessoa estava querendo se cadastrar ali por algum motivo, por aquela sua postagem, de repente, ela deixa de cadastrar. Então, assim, tentar evitar esse tipo de circunstâncias numa rede social talvez é interessante, mas igual eu mencionei, às vezes a gente tem aquilo tão forte dentro da gente e a gente quer falar sobre aquele assunto, a gente quer tentar esclarecer outras pessoas sobre aquela questão, então talvez uma alternativa seria realmente criar uma outra rede social paralelo ali, com algum assunto sobre aquele tema, e lá você vai lá, compartilha, fala, dá suas expressões pessoais ali assim, não que até você não possa, de repente, na sua rede principal, você fala, olha, gente, estou querendo falar sobre espiritualidade, quero falar um pouco sobre política, eu criei um outro canal lá, quem tiver interesse, segue lá. Então, assim, você até tenta vincular no começo ali alguma outra pessoa para ir para aquela outra rede social, se ela for do mesmo partido, da mesma religião que você tiver, algum assunto familiar ali assim, mas tentar desassociar a sua rede principal, talvez, se você está focado aqui, assim, na construção de equipe, nas próprias vendas também, às vezes a pessoa vai deixar de comprar algum tipo de produto seu ali, só porque talvez você é de um time de futebol diferente, ou talvez de um partido político diferente. Então, ter esse receio ali, assim, talvez, e ter esse cuidado, essa reflexão, pode ser um diferencial. Pedro levantou a mão, Santiago levantou a mão. Se outras pessoas puderem contribuir aqui, vai ser bem-vindo. Pedro, pode ativar o microfone, por gentileza. Opa, tá ativo. Tá ativo. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite aí a todos os participantes aí, junto mais uma vez aí nesse treinamento maravilhoso aí da família Amei Cosmético, que eu não considero a Amei Cosmético como uma empresa, eu considero a Amei Cosmético uma família, porque se essas carinhas que eu tô vendo aqui na tela não fizer importância para mim, então eu não mereço estar junto com a Amei Cosmético. Falando de redes sociais, esses três pontos ali que o Ibrahim colocou aí, religião, política e futebol, eu tenho dois WhatsApp que eu uso, um normal e um Builder. O Builder você não vai ver comentários, você não vai ver nada, a não ser Amei Cosmético. A não ser Amei Cosmético. E no outro, às vezes eu posto mais alguma coisa, mas eu sou muito reservado a esses 3 pontos ali, porque esses 3 pontos a gente não discute, porque ele só traz confusão para nossa vida, só traz desentendimento com o nosso próximo. E nós precisamos, seja de qualquer pessoa, para nós se locomover, para nós se mover, nós necessitamos de todo mundo. Então nós temos que respeitar, temos que concordar a opinião de todo mundo, mas dentro de nós, a gente não precisa expressar. A gente não vai aceitar, mas a gente não precisa expressar que a gente não aceitou. Concorda, beleza, amizade continua e vamos, bola para frente. Negócio é para fazer Amei Cosmético. Por exemplo, assim, se a política pagasse para nós fazer algum comentário, se a religião pagasse para nós fazer algum comentário, ou se o futebol pagasse para nós fazer algum comentário, com certeza já tinham criado marketing em cima disso aí. Mas não tem. Então, a gente tem que ficar neutro e ser amigo de todo mundo. Porque o nosso negócio é oferecer a oportunidade da Amei Cosmético, é ensinar o trabalho da Amei Cosmético,
para que a pessoa venha enxergar uma grande oportunidade que está na frente dela. Porque muitas vezes a gente quer impor o projeto da May Cosmético para a pessoa. Mas se a pessoa não tem esse espírito de empreendimento, ou se na casa dela ela cresceu, eu estou falando da minha pessoa com os meus filhos, né? Cresceu o pai vendo trabalhar de empregado. O que o filho vai crescer? Como é que o filho vai crescer? A mentalidade dele vai ser o quê? Empregado. Buscar emprego. Então, nós precisamos ter essa paciência dentro da nossa casa para modelar nossos filhos, para nós ser modelado, porque nós precisamos ser modelado todo dia. Então, nós temos que ter essa paciência para nós ser modelado, para nós mostrar para a nossa geração que há um caminho diferente que nós estamos trilhando e se eles quiserem, eles também podem caminhar junto com a gente, mas nunca misturar religião, política e futebol. Dentro da minha casa aqui não tem um quadro de time, não tem um quadro de uma imagem, não tem um quadro de político, tem nada. Não tem nada, não existe nada. Por quê? Porque a gente tem que ficar neutro, porque pessoas vêm aqui buscar produto, eu não sei, né? Se eles são religiosos, qual religião? Se eles são políticos, qual política? Se eles são fanáticos em futebol, qual time que eles torcem? Então, vamos ficar neutro e vamos ser amigos de todo mundo para que nós podemos desfrutar dessa bênção da May Cosmético em nossa vida. Essa é a minha opinião, Ibrahim. Perfeito, Pedro. Obrigado aí pela contribuição, pelas informações. É exatamente isso. Não sei como você está ouvindo aí, Pedro. Ele está dando um pouquinho de eco. Vou tirar momentaneamente aqui o seu microfone. Não sei se está numa caixinha à parte, assim, pelo menos está dando um retorno um pouquinho mais forte aqui para mim, mas depois a gente tenta resolver isso numa outra circunstância. Mas isso que você mencionou aí da questão dos dois WhatsApp é também bacana, porque assim, não é somente as redes sociais, mas o próprio WhatsApp, às vezes a gente quer mencionar alguma coisa ali, até mesmo em época política, a gente quer divulgar alguma outra coisa, ter os dois WhatsApp pode ser interessante. Então assim, é um custinho a mais que você vai ter para ter um outro número ali. Hoje, qualquer aparelho aí você já consegue instalar os dois WhatsApp, você pode colocar o tradicional para ficar ali para os seus itens particulares, para você colocar algumas coisas particulares e deixar o comercial, olha assim, o business, somente para os seus clientes, para as pessoas da sua rede, e lá você ir fazendo esse tipo de compartilhamento ali de outras informações assim relacionadas às vendas e não necessariamente falar de temas polêmicos ali, para não criar nenhum tipo de impasse com as pessoas. Mas boa dica aí realmente nessa questão. E é igual você falou mesmo, assim, a gente não ganha nada, às vezes, por ficar ali fervorosamente defendendo um time de futebol ou um tipo de partido político ali assim, e o que a gente acaba criando realmente acaba sendo as desavenças. Então, assim, aqui no ponto de apoio também eu não coloco nada de time ali na frente, até porque eu não sou fanático por nada, assim, então não tem esse fanatismo. E, assim, eu posso te garantir que, assim, pelo que eu às vezes observo algumas outras pessoas se estressando tanto ali, às vezes, com algumas circunstâncias, eu posso dizer que a minha qualidade de vida nesse aspecto, tendo ali uma situação neutra e uma outra coisa, tentando expor, mas não sendo dramático ali assim, e sendo muito fanático, eu posso te afirmar assim que é uma vida bem tranquila e consigo falar com todas as pessoas, inclusive respeitando a opinião dos outros. A gente acaba deixando uma abertura para a pessoa se expressar um pouco mais, e daquilo que você acredita, às vezes, se de repente você percebe que vai te ajudar ali naquela outra pessoa, você citando, conversando de uma forma não ofendendo aquilo que ele já tem como crença, talvez a pessoa vai te ouvir de uma forma diferente, vai querer tentar entender aquilo que você pensa. Então, assim, quando a gente vai de impasse ali, a gente acaba criando uma barreira. Mas se a gente aceita o outro, e naquela amizade, a gente, em algumas circunstâncias, vai conversando, e aquilo que você acredita te faz uma pessoa melhor, e talvez você consiga transmitir aquilo para aquela outra pessoa, já vai fazer uma diferença na vida dela, e você não criou nenhum tipo de impasse em relação a isso. Então, é exatamente isso. Obrigado aí pela participação mesmo, Pedro. Na sequência, o Santiago levantou a mão. Por gentileza aí, se outras pessoas aí puderem estar levantando a mão ainda, a gente tem um tempinho um pouquinho mais ainda, senão a gente encerra um pouco antes, se for necessário. Lembrando também que outras pessoas entraram aqui depois, o Pedro também entrou aqui conosco, seja bem-vindo, e outras pessoas que estão aqui, sejam bem-vindos também. Santiago, pode levantar a mão, ativar o microfone, por gentileza.
Boa noite a todos. Eu já estava com saudade de participar, né? Só que eu tenho muitos compromissos, mas é interessante esse tema que tu levantou hoje: religião, política, futebol, divergência. Eu tenho, assim, para contribuir com esse treinamento, uma característica que eu acabei aprendendo na minha vida de vendedor, que é assim, ó: perca a discussão, mas não perca a venda, né? Eu acho assim, ó, quando você está à frente de um negócio e você está de frente para o seu cliente, você tem que saber separar as coisas, entendeu? Eu tenho minha religião, tenho meu time de futebol, tenho meu partido político, tenho a camiseta que eu visto, só que eu também aprendi na minha trajetória trabalhando nas empresas assim, ó: você tem que vestir a camisa da onde você está. Então, tira o foco das conversas externas, foca somente em você e seu cliente, no produto, e fala somente de amigo cosmético, que é o que interessa para ele, que é o que interessa para você. E assim, ó, tenta sair da conversa de uma maneira assim que você não ofenda o seu cliente, nem ele fique brabo com você e não queira cadastrar. Ou eu vou dar um exemplo assim, ó, homossexual, vamos supor. Sabe que o cara é homossexual, procura jogar isso a teu favor. Se ele é homossexual, eu vou vender perfume, vou vender uma máscara capilar, vou oferecer uma pomada modeladora, coisas de mulher vou oferecer para ele, porque eu sei que ele é homossexual. Por exemplo, se tu vê que é um cara muito duro, um cara às vezes que não é de muitas palavras, então procura ser objetivo. O senhor gosta de amadeirado ou suave? Não estica muito. Eu uso uma técnica de não esticar muito a conversa quando começa a polemizar. Porque assim, ó, você entrando em conflito, batendo de frente com o cliente, com a pessoa que você vai cadastrar, muitas vezes você perdeu um baita de um negócio, um baita de um cliente. Eu tive uma situação que eu passei que eu forcei 3 vezes a venda para uma mulher. E o que ela fez? Chegou um dia que ela me chamou no WhatsApp que queria o perfume sexy de 100. Encomendei, tá? Na hora de chegar lá, ela disse assim, ó: quanto que é, tal? Me pagou à vista, né? Depois que ela comprou e pagou o perfume, ela olhou na minha cara e disse assim, ó: nunca mais tu me ofereça perfume na vida. Eu disse, mas por quê? O senhor incomodou tanto, o senhor me xaropeou bastante, que por causa disso eu vou lhe comprar essa vez para nunca mais o senhor comprar. Bah, me frustrei, fiquei brabo, né? Tudo. E ela comprou até um perfume bom, um sexy, né? Só que eu entendi uma coisa que eu fiz errado. Abordei errado, insisti, persisti, forcei a situação e nada disso soma. Tudo que tu faz forçado, que tu força a situação, que tu impõe algo para uma pessoa, a pessoa acaba fazendo para te agradar, não porque gostou do produto. Entendeu? Daí você acabou. Ela comprou para me dar nos dedos, verdade. Aqui, ó, para me dar quanto que é. Pagou. Nunca mais tu me procura. Por quê? Porque se eu tivesse contornado de uma outra forma, olha, você já experimentou, ter pelo menos uma amostra e deixado partir um pouco dela. Ela chegado para mim, é boa essa fragrância, e eu ter esperado um tempo, sabe? Não é cliente agora, mas daqui a pouco, daqui a um tempo vai ser. Não gostou agora. Não, eu fui, mas experimenta o perfume da May, compra o perfume da May. Não, vai ser bom, vai ser ótimo. Só que chegou uma hora que ela disse, me dá, eu quero. Porque nada que você faz forçado na vida é bom. E assim, que a gente falou de assuntos polêmicos, eu tenho minha religião, também tenho minhas opiniões, umas coisas concordo, outras discordo, como tudo que é na vida. Mas o cliente também, assim, algumas coisas ele concorda. Tem gente que me fala que é meio ruim, que marketing multinível é uma coisa que não presta, que é melhor estar num lugar. O importante é você não ir para o abate, você não ir para o embate. Você simplesmente filtrar aquilo ali e ser neutro numa situação dela. Fala de meio cosmético. Bom, eu entendo que o senhor tem a sua opinião. Realmente.
mas algum momento você já experimentou um produto da MEI? Não. Então, o senhor compra o produto da MEI para o senhor ver se realmente, se a tua opinião condiz com o que o senhor pensa. Já aconteceu de eu vender, a pessoa usar e disse, não vou comprar mais. Tudo bem? Mas já aconteceu o oposto, que é o que mais acontece comigo. Muitas vezes a pessoa diz para a pessoa, eu só uso Natura, Avon, Boticário. Tá. Alguma vez você já usou MEI cosmético? Não. Então, assim, por que tu não pega um D17? Caso o senhor não gostar, o senhor investiu pouco e usou a fragrância. E o cara comprou, usou a fragrância e me comprou um D100 e não parou de me comprar. Então, assim, fiz de uma forma simples, sutil, mas eu não fui pro abate com ele. Isso que é importante. Você não ir pro embate. Você falar somente, você tem que ser profissional. Se eu sou representante da MEI, vendedor de MEI cosmético, eu vou falar somente de MEI cosmético. E muitas vezes você tem que concordar discordando. Pois para mim a política é ruim. Pois é, o senhor realmente tem razão, mas eu nem sou muito de política. Eu gosto de política, tá. Nem sou muito de religião. É bom você. Às vezes o concordar não significa, não é a tua opinião, a opinião dele, entendeu? Então eu sempre digo assim, você perde a tua discussão, mas não perde a venda. Então a dica que eu dou é essa: procura não ir para o embate, mas sim vestir a camiseta da empresa que você está representando, mas também falar somente de MEI cosmético, daquilo que vai beneficiar ele. Não algo assim que de repente ele quer puxar para o lado dele, você tem que saber sair, mas de uma forma inteligente. Não, amigo, olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas hoje eu só vim falar com o senhor de MEI cosmético. O que o senhor tem para me falar? Ali você saiu de uma forma inteligente. Então, minha contribuição é essa, né? Procura trabalhar dessa maneira. Bem? Maravilha, Santiago. Obrigado aí, assim, pela contribuição, pela participação. Sempre que puder retornar aí, assim, é sempre bom aí também poder te ouvir. E outra frase aí muito conhecida também, assim, né? Igual você colocou aí, né? Você perco a decisão, mas não perco a venda. Assim, o pessoal muito comenta assim, eu prefiro ter razão, eu prefiro ser feliz. E é quase nesse aspecto, né? Se você quer sempre ter razão, talvez você vai deixar de ser feliz. Então, assim, entre ter razão e ser feliz, eu procuro ser feliz, respeitando ali a opinião dos outros, e fica tudo tranquilo também. Essa questão realmente aí, assim, de não ficar insistindo tanto, às vezes é muito bacana mesmo, principalmente se você está no porta a porta, e às vezes assim, quando você entra em um local, alguma pessoa está com energia tão negativa ali assim, que ela já fala um não, e às vezes você vai ficar insistindo ali assim, rapidamente aquela energia passa para você, e você já sai dali bem desmotivado e coisa do tipo. Mas uma outra circunstância também, que assim, nem sempre no primeiro não a gente precisa estar saindo ali ou desistindo daquele cliente. Igual ele mencionou que talvez assim, ele insistiu um pouquinho mais, ele percebeu e teve essa percepção que ele insistiu um pouco mais, mas uma ou outra pessoa, talvez, eu tenho até um outro revendedor que veio recentemente aqui, que ele falou, nossa, Breno, às vezes eu gosto de ouvir o não ali assim, e a venda mais gostosa é aquela que a pessoa falou um não no começo, e depois eu falo, não estou vendendo, só quero te demonstrar, e na sequência eu vou embora, tudo bem? Aí, falando dessa forma, a pessoa às vezes acaba dando a abertura, aí a pessoa vai lá, faz a demonstração, agrega valor, fala, olha, normalmente alguns perfumes aí, eles têm de 15% a 8% de concentração de essência, esse nosso, ele tem essa exalação um pouco mais forte, que ele já conseguiu borrifar ali assim, e ele vai agregando valor, porque tem uma concentração de essência maior, inclusive, os preços deles aqui dos nossos produtos, eles são mais acessíveis, porque quando vem um produto importado, tem uma taxa de importação, que é uma taxa bem mais alta, como ele é fabricado aqui no Brasil e a empresa só compra essa. Então, assim, ele vai usando aqueles argumentos, agregando valor ali depois que a pessoa deixou a demonstrar, que no final ele ainda pergunta, tem certeza que quer aproveitar a oportunidade de ficar com um? Então, assim, ele agregou tanto valor e a pessoa já sentiu, viu que é bom. Ela no começo não queria comprar, mas assim, dependendo da forma como você vai expressando e falando, aquilo pode se converter num sim. Mas ficar insistindo, se a pessoa fala um não, falou um outro não, e você ficar insistindo ali, talvez realmente pode criar um impasse ali assim, e de repente aquela pessoa nunca mais comprar de você, igual ele mencionou nessa circunstância. De qualquer forma, obrigado mesmo aí pela participação, e realmente é sempre bem-vindo. Na sequência, temos o José Pires e o Anderson Honorato também levantou a mão. Se mais alguém quiser ainda participar, gente, eu acredito que dê tempo. Ao tocar aí na tela vão ter alguns ícones. O quarto é o desenho de uma mãozinha. Ao clicar ali eu recebo a notificação e a gente tenta chamar por ordem. José Pires, se puder ativar o microfone, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite.
O tema de hoje aí é redes sociais, né? Marketing, redes sociais no marketing de rede e o perigo dos temas polêmicos, né? Tem uma coisa que eu não abro mão, tá? Eu não abro mão não de polemizar, mas de pregar contra, de bater em cima. Inclusive, vou até convidar vocês aí, tem uma página lá, né? Que é o Amo Multinível. Depois vocês dão uma ida lá para dar uma curtida. Bom, o que eu não me canso de abrir mão de bater de frente assim, enfrentar mesmo assim, é a questão dos esquemas fraudulentos que levam o nome do marketing multinível, tá? Isso aí eu não abro mão mesmo, assim, de ir para o embate, né, de certa forma, porque é uma coisa que eu não aceito, porque muitas pessoas, a gente vem acompanhando aí o mercado, teve um período aí, 2017, 16, 18, 17, que o nosso mercado multinível ele foi muito, muito, muito prejudicado, né? A gente sabe aí quantos esquemas surgiram que levavam o nome do marco multinível, e às vezes, quando você ia levar uma proposta, falar do mercado multinível mesmo, as pessoas já lhe taxavam de, isso aí quando falava multinível, não, multinível, aí já ligava o multinível com aquele esquema, e aí era tudo bandido, era tudo ladrão, né? Estava todo mundo no mesmo barco. Então, é uma coisa que... Esse é um tema polêmico que assim, eu não abro mão. Mas a gente nunca, aquela história, com a discussão, a gente nunca vai vencer, né? Muitas vezes, se tratando desse assunto que eu estou tocando aqui, o que falta para as pessoas são informações, né? Eu já levei nome de besta, já levei nome de mané por não entrar nesses esquemas. Agora mesmo, recente, teve uma pessoa que até da MEI e chegou para mim com uma proposta de coisa de doido, parece uma coisa de doido que eu digo assim, impensável, porque a pessoa chega para mim e fala assim que você faz investimento e você vai ganhar 30% ao mês e aquela coisa toda. Eu falo, sim, isso é marca multinível. Eu falo, isso pode ser qualquer coisa, mas não é marca multinível. A pessoa, não, mas é marca multinível. E eu falei, cara, não é. Aí eu peguei lá o domínio lá do negócio, falei, como é? Esse negócio essa empresa já está há 5 anos. Eu falei, como é que esse negócio está há 5 anos? Esse domínio que foi registrado o ano passado, cara, em maio do ano passado, está aqui. E aí entra aquela questão, isso me incomoda, eu confesso para você que me dá arrepio, me dá agonia mesmo. Pessoa chegar para mim e com esses esquemas, dizer que é marca multinível, aí eu não aceito. Fora isso, a questão de religião, de futebol e tal, eu tenho lá minha página lá, que eu falo do multinível, mas não entra em questão essas questões aí. Mas o fato é que a gente nunca vai vencer uma discussão, né? A única coisa que me tira eu desço do salto é quando vem para falar para mim que esses esquemas aí é marca multinível. Aí eu falei igual o Holyfield, eu saio do... Como é que ele fala? Eu saio do... Vou falar uma frase engraçada, mas eu vou lembrar. Enfim, mas é isso, pessoal. É só, já que a gente está falando de marketing multinível, temas polêmicos, o tema polêmico que eu toco, né, que eu prego, que eu faço postagem e tal, é com relação a batendo em cima disso aí, batendo nos piramideiros, entendeu? Eu fiz uma viagem por uma empresa, né? E nessa viagem estava um cara que foi um dos caras que mais prejudicou o mercado de multinível. E esse cara estava lá.
E assim, eu teve um momento que teve uns negócios lá no auditório, e eu me incomodava mesmo. Eu falava com as pessoas, eu me incomodava porque só tem dois tipos de pessoas nesses esquemas. As pessoas falam negócio, eu não falo esquema. Negócio é o nosso, né? Mas nesse esquema, ou a pessoa muito inocente, que é muito inocente mesmo, que falta informaçãozinha, ou os fomentadores, né? Aquelas pessoas que depois vêm se posar de vítima. Mas fora isso, é só isso que só esse tema polêmico realmente me incomoda, né? Que realmente, se eu tiver oportunidade, eu vou sempre defender o multinível, né? Defender o multinível, que é o mercado de multinível, que eu acho que a missão nossa mesmo é defender o que é o mercado multinível e deixar bem claro para a pessoa quantas vezes todo mundo acompanhou o mercado, né? Vou citar o nome aqui, a famosa Telex Free aí, o que aconteceu? Eu, quando conheci esse trem aí, na época, eu trabalho com vendas e tinha aquela dificuldade. Hoje não, já é fácil, mas antes você colocava, inseria um crédito no celular, se você fizesse 2 ligações, já ia para o espaço, já era. E aí apareceu esse negócio aí, disse que era proposta para você falar por VoIP e tal, e eu vi esse negócio, esse trem aí, mas a minha intenção era pegar aquele pacote lá para eu ligar para os meus clientes, só isso. Aí, quando eu fui ver e tal, eu lembro muito bem. Aí tinha lá quando eu comecei a ver o negócio, aí tinha um negócio de team builder, construtor de rede e tal. Eu falei, que negócio é isso? Aí fui vendo, aí esse negócio foi tomando proporção e tal. Eu falei, cara, isso aí deu no que deu, né? Todo mundo sabe do desfecho dessa história. Mas, enfim, esse é o tema, a questão que me tira do sério, o tema polêmico que mexe comigo é quando a pessoa mistura esses esquemas fraudulentos e coloca o nome do multinível no meio. Aí eu não aceito e realmente não parto para defender o nome do mercado. Não é empresa, é o nome do multinível, né? Grande abraço aí a todos. Legal, José Pires. Obrigado pela participação aqui novamente. Obrigado pela contribuição. Me incomoda, sim, às vezes também, assim, como ponto de apoio aqui, assim, bem diversos revendedores aí, assim, e como eu já estou há muito tempo aí, assim, já passaram de tudo aí, assim, de diversos tipos de pirâmide. E, de uma certa forma, me incomoda também quando a pessoa tenta licitar um pouco ali, assim, quando a gente está um pouquinho mais no mercado, assim, apesar de estar pouco tempo, assim, eu considero que um pouco mais de 5 anos é um pouco tempo ainda, mas, assim, alguma coisa que você já estuda e já avalia, no pouco que a pessoa comenta ali com você já consegue perceber que, de repente, ali tem uma fraude ali, assim, que, de repente, é só um negócio de colocar pessoas, em algum momento aquilo vai quebrar e as últimas pessoas ali vão tomar aquele prejuízo. Então, me incomoda também, às vezes eu falo, olha, infelizmente, eu só tô com a MEI realmente, mas você percebe que isso daqui em pouco tempo vai quebrar. Não, mas não sei o que, tem isso daqui que forma um tabuleiro, não sei o que, assim, você percebe pela jogada ali que realmente não é algo sério, então, assim, me incomoda, mas só um reforço aí para algumas outras pessoas refletirem também. Claro que quando você está um pouquinho de tempo no mercado, só de a pessoa falar ali, você já consegue perceber, se você tem contato com outras pessoas ali que talvez estão querendo ter aquilo, fazer aquilo, e você orientar elas, vai ser interessante, mas algo que a gente também tem que tomar só um pouquinho de cuidado é de tentar evitar de falar mal, às vezes, de uma outra pessoa, para tentar enaltecer aqui a MEI Cosméticos, que é a empresa que nós desenvolvemos atualmente. Então, assim, se a gente tem um pouco da ética ali de falar assim, olha, aquele produto é bom, mas o nosso aqui tem uma melhor forma de pagamento, tem uma melhor distribuição, é uma forma, inclusive, diferenciada de você ajudar outras pessoas que estão querendo começar a empreender. Então, assim, só ter um pouquinho dessa ética de não falar mal de algumas outras empresas sérias que já estão no mercado, que de repente a gente perceba que o nosso produto tem uma qualidade maior e um diferencial. Então, só nessa questão é bom evitar, mas quando você percebe que realmente é uma pirâmide, igual o José Pires mencionou ali, que já logo de início já tem esse conhecimento, já identifica, se puder alertar as outras pessoas também, inclusive que querem fazer parte disso, é muito bacana mesmo. Na sequência, o Anderson Honorato levantou a mão. Se outras pessoas aí quiserem participar, eu acredito que dê tempo ainda também. Anderson, se você puder ativar o microfone, por gentileza. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria falar um pouquinho assim sobre questões de princípios e valores, né? Eu acho que é algo que é importante da gente lembrar. E assim, foi mencionado aí, como você acabou de mencionar, né? Essa questão da gente, esses conflitos aí, né? Esses embates.
E realmente, eu acho que a gente tem que se posicionar muitas vezes, né? Porque coisas que fogem dos meus princípios, normalmente eu vou argumentar, eu não vou, ao contrário do que o colega anterior falou, né? De, eu vou me rebaixar determinadas coisas para ganhar a venda. Não, eu não parto desse princípio. Se eu tiver de fazer uma venda em qualidade, uma venda que eu vou mostrar para o cliente que o produto é um produto, né, acessível, um produto de boa qualidade, eu vou ganhar o cliente com o meu produto. Eu não vou ganhar o cliente para. Eu quero ganhar o cliente, eu não quero ganhar uma venda. Entendeu? Uma venda você vendeu, depois você não tem mais o cliente. Não, você tem que ganhar cliente. O cliente vai voltar e vai comprar com você de novo. Eu tenho essa visão do negócio, entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Mostrar que o produto é um produto bom, que a Amei é uma empresa idônea, que é uma empresa, entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. Eu tenho meus princípios de valores, como todo mundo falou, eu tenho meu time de futebol. E, assim, é algo que a gente tem que saber dosar. Eu não deixo de falar de futebol ou de política. É óbvio, são assuntos polêmicos, assuntos que podem nos trazer conflitos ali, sim. Mas eu acho que você tem que saber o momento, você tem que avaliar a situação, porque muitas vezes, através de uma conversa de futebol, você pode ganhar uma venda. Você não vai deixar de falar de futebol. Porque eu sou um cara que gosta de futebol, então eu brinco. Eu acho que você tem que saber brincar. E você tem que saber analisar a outra pessoa. Tem pessoas que não sabem brincar com isso, com esses temas. Então você não entra nesse tema com a pessoa. Mas quando a pessoa ela te dá uma liberdade, quando você já tem uma intimidade com a pessoa, eu não vejo problema algum em você falar, entendeu? Acho que você tem que saber ter esse tato aí do negócio, para quando você vai falar com alguém sobre esse assunto ou não. Porque, que nem eu estou te falando, através de qualquer assunto, é algo que você pode ganhar uma venda ali, entendeu? Entrou num tema ali de política, o fulano lá fez isso, você viu, tal, tal, nada profundo, entendeu? Não defendendo partido algum, entendeu? Só com um comentário sobre política ali, sobre o que ocorreu, porque todo mundo tá comentando da cadeirada, você não vai comentar? Não, o cara deu uma cadeirada no outro lado, que você viu, que aquilo, que loucura. Daí ali você já criou um assunto para entrar com o cliente, para você começar, entendeu? E dali já pode surgir uma coisa, pô, eu tô com esses produtos aqui e tal, tô comercializando, produção meia, mais de 10 anos aí no mercado, uma empresa idônea e tal. Você começa a explicar, começa a falar para ele, e ali você pode ganhar. Né? Eu acho que é nesse sentido, eu tenho mais essa visão assim, da coisa, entendeu? É óbvio, são temas polêmicos, não, isso a gente sabe, né? Tanto que todo mundo fala política, religião, que essas coisas a gente não discute, né? Se escuta muito disso, né? Mas não é discutir. Eu acho que discutir realmente não é o caso, não é legal, entendeu? Eu, particularmente, não gosto de discutir esse tipo de assunto. Mas se for ter uma conversa sadia, para mim não tem problema algum a gente entrar e conversar, entendeu? Eu acho que tem que ser nesse sentido aí. Era isso que eu queria trazer para vocês aí. Tá bom? Legal, Anderson. Obrigado pela contribuição, pela participação. Se puder vir outras vezes aqui, assim, é sempre bem-vindo também. Hoje, assim, o foco um pouquinho maior, assim, foi no aspecto um pouco mais relacionado à parte das redes sociais, nessa questão, assim, de às vezes fazer algum tipo de material e interferir ali, assim, talvez de algum resultado de alguma outra pessoa que futuramente, às vezes, fosse entrar na sua rede social e talvez criar algum tipo de impasse. Mas igual a gente falou aqui, assim, claro que às vezes, assim, no dia a dia ali, quando você está conversando com uma outra pessoa, você já tem aquela liberdade, talvez você já tenha aquela intimidade ali. Nessa circunstância é muito bom. Inclusive, a gente até mencionou anteriormente, às vezes se a gente, de repente, acredita em algo muito forte, uma outra pessoa talvez não acredita naquilo e tem algum outro determinado tipo de circunstância ou uma outra crença. Então, assim, você aceitar a amizade daquela pessoa e ir conversando com ela, com certeza, no meio do diálogo, em alguma circunstância você consegue expor o seu ponto de vista e ele percebendo que aquilo que você fala tem uma lógica, talvez ali naquela circunstância realmente você consegue, às vezes, fazer a pessoa refletir, tomar alguma atitude diferente ou até mudar alguma atitude que ela tenha anteriormente. Mas nas redes sociais que a gente citou aqui, talvez é um pouquinho, às vezes,
complicado, às vezes, a gente fazer dessa forma, assim, de expor 100% ali, mas, assim, não que necessariamente a gente não vai perder a nossa personalidade, não vai falar que aquilo que a gente acredita, mas tentar usar, igual você falou, assim, o bom senso realmente, de falar sobre algum tema sem ser muito enfático, de falar que é somente aquilo, mas falar algo que você pensa e colocar um ponto lógico ali, talvez é interessante, e dependendo das circunstâncias, pode até ser que alguma outra pessoa que é daquele mesmo partido, se for, de repente, se você publicou algo na sua rede social, que tem algo muito lógico ali, e que, de repente, você argumentou e explicou aquela circunstância, talvez uma outra pessoa do outro partido não vai ficar tão ofendido com você, e uma outra pessoa que às vezes pensa igual, talvez vai fazer o cadastro. Então, assim, é sempre o bom senso mesmo, é ter o meio termo ali, de saber aquilo que você vai falar, vai ser algo que vai ajudar outras pessoas, que com aquele conteúdo vai se, talvez, ali, assim, refletir e talvez ser uma pessoa melhor, ou você está somente falando porque o seu ego está falando que você sabe que aquilo é o certo, e independente do que o outro pensar, é só aquilo correto. Então, é o bom senso, mas é isso, Anderson. Obrigado mesmo aí pela contribuição. A gente citou um pouquinho mais para a parte das redes sociais, mas claro que no diálogo, na conversa ali, com certeza, se a pessoa der abertura, você ir falando, concordar e discordar, muitas pessoas gostam desse bate-papo e provavelmente ela não vai deixar de ser seu cliente ali, se você já tem uma afinidade ou já está conversando com ela ali um certo tempo também. Então é isso, batemos no nosso horário aqui. Se mais alguma outra pessoa quiser comentar, alguma circunstância, alguma coisa que assim, fique à vontade também. Eu tinha visto que a Mariana tinha colocado aqui no chat também. Parabéns a todos, obrigada por trazer esse assunto muito importante. O Mauro tinha levantado a mão, só que eu sei que ele está no trabalho lá, não sei se ele vai conseguir falar ainda. Você vai conseguir dar a última fala, Mauro? Se você quiser falar, pode falar. Na verdade, é que aqui é movimentado, até eu não queria abordar esse termo hoje, que pode me cortar no meio do caminho. Mas, ainda sobre aquilo que eu estava falando, tá? Normalmente a gente é convicto com muitas coisas, e convicções são difíceis, às vezes, de tirar. Então, a ideia do Pedro ali é bem isso, é ter um Instagram, ter um WhatsApp, ter específico a tua rede social de trabalho, né? E ter a tua rede social pessoal, porque aí evita, porque, por exemplo, o Santiago sabe, né? A gente teve a situação política e tal, sei que o Santiago é de uma situação partidária diferente e temos um relacionamento ótimo, só que nunca entramos nesse tipo de discussão, porque eu sei que ele tem a convicção dele, eu tenho a minha. A mesma coisa, a crença, eu acho que assim, a gente não pode nunca deixar de demonstrar ao qual a gente crê, só a gente não pode impor. Então, eu acho que vindo na lógica de que o universo é para todos, a gente tem que demonstrar as pessoas estarem conscientes daquilo, mas nunca trazer isso para uma conversa, seja pessoalmente. O que o Anderson falou ali é muito produtivo, só que isso no tete-a-tete. Na rede social acontece muita distorção, gente. Às vezes é que nem a situação de hoje eu estou falando, se eu escrever, né, eu posso xingar uma pessoa por escrito e ela vai me entender mal. Eu posso xingar ao vivo e ela vai achar até engraçado. Então, às vezes a rede social se torna nosso maior inimigo por isso, pela distorção da informação, pela situação partidária, às vezes. Agora nós temos um candidato aí que está pontuando bastante, todo mundo sabe, só que em um outro momento ele era uma liderança dentro de mentalidades, então muita gente gostava dele, e hoje tu tem que ter esse cuidado. De repente tu vai botar uma mentalidade dele, assim como Cortella ou outros, e a pessoa já vai entender que aquilo tu está politizando. E, infelizmente, o nosso Brasil hoje está muito dividido nessa situação, e até uma doença da população está partidarizada. Então, tudo se puxa hoje para a política. E aí, é como o pessoal disse, de repente, puxou para a política, tenta trazer para o outro lado, a demonstrar o produto, demonstrar as qualidades e tentar não deixar aquilo se arraigar e a pessoa ficar com raiva, na verdade, ou querendo te evitar de tu mostrar o produto por causa da tua opinião. Tá? Seria isso aí. Tá, maravilha, pessoal? Mauro. Obrigado aí pelo complemento, pela finalização.
E é isso mesmo, então, assim, gente, quando a gente faz essa questão, assim, de tomar cuidado com as redes sociais, é essa questão, porque, assim, alguma coisa que você fala, dependendo de algum recorte que a pessoa fala, alguma lógica que você tinha antes, você pegou aquela pessoa que você ofendeu determinado tipo de assunto, vai gerar problema para você. Então, é tomar esse cuidado de que, ao falar desse tipo de tema, alguma pessoa que, de repente, é de uma outra opinião sua, vai fazer um recorte ali só daquilo que você falou mal, sem a lógica do fundo, e talvez aquilo volte contra você. Mas agradeço a participação de todo mundo, muito obrigado aí realmente por esse tempo dedicado aqui do nosso encontro na segunda-feira, espero que tenha sido proveitoso aí para a maioria das pessoas. Depois, quem estiver assistindo aí pelo YouTube, se puder dar um curtir aí, eu agradeço, se puder comentar também. E quem puder estar participando aí ao vivo na próxima segunda-feira aí do nosso próximo encontro, eu vou ser muito grato e realmente, assim, vou ter essa gratidão, porque eu tenho aprendido cada dia aqui, e nessas conversas a gente acaba refletindo, acaba tendo uma reflexão diferente. E é isso, gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado, e até a nossa próxima segunda-feira, gente. Valeu mesmo. Obrigado mesmo pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Encerrar a gravação.